Sindicância no CRM por erro de diagnóstico, né? Falha de diagnóstico. Normalmente, né, ocorre por intermédio, né, de uma denúncia oriunda de uma sindicância hospitalar, né, através de uma comissão de ética hospitalar, por um colega médico que possa ter ali participado de um inquérito policial, de um boletim de ocorrência, em que ele acabou depondo, né, como acusado principal, e obviamente aí teve um desdobramento e outros médicos foram colocados também no polo passivo para, né, serem ouvidos. Da mesma forma também que diretamente no CRM, um paciente, né, ou seu familiar pode acabar colocando ali, abrindo uma denúncia contra o médico ou os médicos. Normalmente, em situações em que ocorre uma falha de diagnóstico, normalmente é porque posteriormente àquele atendimento, né, normalmente ali na questão hospitalar, né, se tratando de uma urgência ou até mesmo uma emergência, quando o paciente ele acaba indo em outro profissional ou indo em outra instituição de saúde, né, hospitalar, e acaba descobrindo que ele tinha de fato, ou infelizmente quando o paciente vem a óbito e aí um familiar acaba denunciando o médico. Vejam, com relação a esse assunto, é muito importante trazer informações relativas à defesa e documentos médicos, né? Uma vez que no prontuário médico, é claro, o prontuário do médico acusado vai trazer as informações ali com relação ao que o médico de fato identificou e por isso ele vai apresentar todos os elementos, né, enfim, probatórios de acordo com a realidade dos fatos em que ele presenciou. No entanto, por se tratar, né, de uma situação de acusação de falha, né, de prestação de serviço com relação a diagnóstico, com certeza absoluta, outros documentos vão ser apresentados contra o médico, né, outros prontuários, outros exames além daqueles que o médico acabou verificando e que podem ali acabar prejudicando o médico e gerando a ele uma instauração de um processo ético profissional, até mesmo uma condenação no CRM, dependendo da situação do que ele apresentar em sua defesa. É muito interessante nesse aspecto que o médico se apegue principalmente às questões técnicas, né, a protocolos hospitalares e principalmente literatura médica. É claro que existem situações onde o médico, infelizmente, não vai conseguir apresentar de forma técnica todos os seus elementos, uma vez que, às vezes, as anotações em que ele acaba realizando em prontuário, elas são muito pobres, né, de informações com relação àquele ocorrido de atendimento com o paciente, principalmente em situações hospitalares, de modo que dificulta muito a apresentação da defesa. Nesse sentido, cabe ali ao médico explorar ao máximo as situações com relação à formalidade da sua defesa, principalmente no tocante às informações relativas à parte jurídica, né, questões processuais, código de ética médica, da mesma forma também que resoluções do Conselho Federal de Medicina. Existem situações em que o paciente, de fato, ele não demonstrava nenhum tipo de problema maior, né? Ele estava em bom estado geral, enfim, um caso interessante para ser apresentado aqui é o caso da apendicite aguda, né? Onde às vezes o paciente ele acaba passando por vários profissionais, né? Ele vai numa UBS, por exemplo, para uma consulta, argumenta algum tipo de dor, né? Mulheres normalmente têm ali um tipo de confusão também com uma cólica menstrual, tem a palpação, tem requisição, por exemplo, de exame de sangue. É uma situação, claro, eu não vou definir aqui para vocês também, uma vez que cada caso é um caso, né? Mas existem situações como essa da apendicite aguda em que ela precisa ser melhor explorada, né? No tocante tanto percebendo como foi a acusação, quais são os elementos probatórios da acusação, né? Os documentos trazidos pelo paciente, enfim, ou aqueles referendados, de repente, por uma, não acusação, mas por um encaminhamento de uma comissão de ética hospitalar, de modo que cabe ao médico interpretar aquilo tudo para apresentar a sua defesa, né, obviamente argumentando tudo aquilo que ocorreu no momento em que ele realizou aquele atendimento. Normalmente, em situações onde vários médicos participam de atendimentos hospitalares com o paciente, é claro que sempre vai ter um desdobramento, né, e sempre vai ter uma consequência negativa, de modo que quanto mais o tempo vai passando,
mais prejudicial pode ser a situação de atraso, obviamente também com relação ao diagnóstico correto ao paciente, de modo também que às vezes a evolução, né, de uma hora para outra pode piorar e aquele médico inicialmente que realizou aquele atendimento pode sair prejudicado, né, uma vez que naquele momento em que ele acabou realizando o atendimento ainda não tinham todos os elementos técnicos, né, ou aquelas identificações de estado de saúde do paciente, resultado do exame principalmente, para ele conseguir fechar um diagnóstico mais preciso. Né? E aí a gente entra em situações também como alta hospitalar, né? Às vezes eu vou tratar esse assunto com vocês em outros vídeos também, com relação à alta, né? Que o paciente muitas vezes naquele momento ele pode não apresentar nenhum tipo de problema e o médico identifica que ele está numa situação já apto a ter a alta e o médico muitas vezes acaba liberando e o paciente acaba tendo um problema de saúde em decorrência daquele atendimento prestado que ele estava até então tudo bem e teve um desdobramento, né, negativo posteriormente. Então é preciso entender que todo problema com o paciente no tocante a essa questão de falha na prestação do serviço, de erro de diagnóstico, isso tudo é muito delicado, porque cabe sempre ao médico apresentar os seus elementos de razões, claro, médicas, técnicas, quais foram os argumentos, né, ou quais foram as situações técnicas que ele acabou identificando naquele momento para ele traçar aquele tipo de conduta no momento do atendimento com o paciente, da mesma forma também que se defender com relação às questões prejudiciais que ele teve em decorrência de um problema posteriormente, descoberto por outro médico ou por outra situação no mesmo dia, em outros dias, com relação ao problema de saúde do paciente. Então, cabe sempre, né, ao médico ter esses cuidados com relação aos seus argumentos apresentados dentro de uma sindicância no CRM, de modo também a entender que nem sempre os argumentos utilizados em um processo judicial serão os mesmos em um processo ético-profissional. É importante entender que há sempre uma distinção com relação a esses dois trâmites processuais. Com relação aos danos causados ao paciente, isso é claro, obviamente, é verificado também no CRM, mas o médico, independentemente do dano causado ao paciente, ele acaba respondendo também por várias infrações éticas com relação ao atendimento médico prestado, seja denotação de prontuário médico ou exames que ele deixou de explorar melhor, enfim, são situações bem delicadas, então prestem sempre muita atenção com relação a esses elementos para conseguir apresentar a melhor defesa no CRM.